Bom dia, bom dia, bom dia na graça e na paz. Me chamo Juliane Carvalho, sou pastora, sou psicóloga e vim aqui hoje, nessa manhã, trazer uma mensagem para você sobre medo. Medo, medo, medo. Mas antes de que comecemos a falar desse assunto, quero que você deixe aí seu like, que você se inscreva nesse canal, para que você possa receber todas as vezes uma mensagem de conforto para sua alma e para o seu coração. Quero falar para você que enquanto bebê temos apenas dois medos. Dois medos. Você sabe qual é? Medo de cair e medo de barulho. Então estamos ali há 9 meses numa casa protegida, guardados de todo o barulho e de todo o medo. Quando nascemos, viemos ao mundo e dentro desse processo nascemos com esses dois medos. O medo de barulho e o medo de cair. Então, se você pega um bebê de mau jeito, ele se assusta. Se faz muito barulho, ele se encolhe. E ao longo da vida, se você for parar para pensar, adquirimos muitos medos. E aí você me pergunta, como é que se dá esse processo, Juliane? Como é que esse processo acontece de fato? Então, vamos crescendo, vamos nos desenvolvendo e a nossa família vai nos apresentando o mundo. E às vezes tem famílias que dizem assim, menino, não faz isso porque senão eu te dou uma injeção. Criança, não corre, não pisa aí porque senão vem o homem do saco. E ao longo do tempo isso vai gerando em nós inseguranças e medos de perda. Às vezes a sua própria família tem alguns medos que estão ali latentes e você também consegue fazer a leitura de todo o comportamento deles, de todas essas pessoas que estão ao seu redor. Então vai muito de encontro com aquilo que você está abstraindo da vida. E aí quando você cresce, entra ali na fase da adolescência, na fase de jovem adulto, você começa a perceber que alguns medos, além de cair e ter medo de barulho, acabam travando você, acabam impedindo você de crescer. Sabia que a neurologia, cientificamente falando, fez alguns estudos, a ciência fez alguns estudos, dizendo que quando nós sentimos medo, nosso corpo libera um hormônio que se chama feromônio. Você já tinha ouvido falar disso? E o que o feromônio faz no nosso corpo? Além de liberar um odor, sinalizando para o outro que você está vulnerável, ele também causa respiração ofegante, tremores. Esses são sinais de uma pessoa com medo. A pupila dos olhos tende a dilatar e a sua expressão se modifica. E a maneira como lidamos ou não lidamos com esses medos vão fazer com que ou nos afastamos ou atraímos eles ao nosso redor. Imagina você aí agora num safari, todo preparado para você passar férias com a sua família. Quando você chega lá, o safari é feito dentro de um espaço repleto de animais selvagens, dentre eles leões e leoas. E o Jeep, elaboradamente, ele não tem proteção nenhuma. E se você perceber aí, o que acontece naquele momento quando você chega perto ali de um grupo de leões? Eles ficam ao derredor, identificando esse cheiro e você não pode nem se mexer. Você não pode nem piscar. Sentiu aí o medo que dá, a sensação que traz? Estar exposto ao medo? E é exatamente isso que acontece ao longo das nossas vidas.
nós liberamos no nosso corpo, de acordo com os medos que nós temos, esse cheiro. Já ouviu aquele ditado de que se você chegar na casa de alguém e tiver um cachorro muito bravo e você ficar com medo, ele diz: não fique com medo, fique tranquilo. E naquele momento é necessário que você controle as suas emoções. É necessário que você consiga manter a homeostase, o equilíbrio do seu corpo. Jó era um homem temente a Deus. Era um homem que orava e intercedia pelos seus filhos. E sempre que eles se reuniam em festa, Jó fazia sacrifícios a Deus em perdão aos pecados, porque possivelmente eles poderiam estar pecando contra Deus. E Jó temia pela vida dos filhos diante do Todo-Poderoso. Satanás, sabedor disso, sabia que ele tinha caráter ilibado, que era um homem honesto, um homem correto e um homem de fé. Um homem de fé. Disse ao Senhor: tire tudo dele e você verá se ele não vai te negar. E Deus, naquela confiança de que Jó permaneceria na mesma fé, permite que o inimigo, que já estava ao derredor, sentindo o cheiro do medo que Jó tinha, autoriza ele a tocar na vida de Jó. Mas não na vida dele em si. Tocou nos filhos, perdeu 10 filhos. Imagine você, às vezes perdeu apenas um filho, tem aquela dor do luto e aquele sofrimento que nunca passa. Imagina você, Jó, perder 10 filhos. Ele poderia ter se suicidado, ele poderia ter feito coisas e dito coisas que entristeceriam o coração de Deus. Mas ele decidiu continuar a ser confiante. Ele decidiu permanecer na sua fé. A única que permaneceu do lado dele depois que foi perdido tudo, filhos, bens, terras, gado, foi a esposa, que quase enlouqueceu e porventura, se não tiver enlouquecido com a perda de tudo. Não conseguiu ter o mesmo equilíbrio que Jó tinha. Porém, ela permaneceu ao lado dele, mesmo não crendo, mesmo não tendo fé. A fé de Jó servia para os dois. E naquele momento, depois de tanta dor e tanto sofrimento, Jó não nega a fé, ele mantém o exercício da fé. E o Senhor restitui 1000 vezes mais aquilo que ele perdeu. Quero dizer algo para você. Aquele que é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Pela fé que se move em nós, é a sua fé que te encoraja, é a sua fé que faz com que você vá avante. E fé é acreditar, é crer que você consegue, juntamente com o Todo-Poderoso. Fé faz você enfrentar os desafios e seguir em frente. Quando Deus tira, Ele não está tirando, Ele está te aperfeiçoando, Ele está fazendo com que você se torne mais forte e corajoso. Se você for ler toda a Bíblia, Ele está dizendo sempre: seja forte e corajoso. Forte e corajoso, não temas, sou contigo. Creia nisso. Creia nisso, exercite a sua fé. Quando vier o pensamento recorrente, o medo de que você vai perder, de que algo não vai dar certo, creia, já deu certo sim. Diga, professe com a sua boca até que você acredite, até que você tenha fé de que verdadeiramente aquilo vai acontecer. E aí você passa a resistir o espírito maligno, você passa a resistir, você passa a não liberar mais o odor do feromônio, mas sim a graça e a glória de Deus. Se caso porventura achar que necessita elaborar melhor as suas emoções para fazer com que você se liberte de alguns medos e seja livre de alguns medos, me procure. Como profissional da psicologia, posso ajudar você a chegar até esse momento fantástico de acreditar que você é uma pessoa importante e que você tem condições e capacidades para crescer e fazer a diferença na sua vida e na vida dos seus. Um abraço, fique na graça e na paz.